O PHP dispõe de diversas funções para impressão de dados. E agora eu vou mostrar para você quais são as opções disponíveis e quais que você pode utilizar no seu dia a dia aqui em cada estágio do desenvolvimento web com PHP. Então vamos lá. Então eu vou criar um novo arquivo aqui para fazer esse exemplo. Eu já estou com o nosso Visual Studio Code aberto. Antes disso eu vou vir aqui onde está o nosso projeto. Vou arrastar ele para cá para ficar mais fácil de trabalhar. Então eu vou criar um novo arquivo aqui para esse exemplo. Vou chamar ele tipos de impressões. É importante que esses arquivos não tenham caracteres especiais, espaços. Pode até ter, mas não é tão recomendado que tenha isso. Lembra de sempre criar com a extensão .php. Aqui nós abrimos nossa tag de PHP, conforme você já viu na aula anterior. E agora vamos utilizar aquela impressão que nós já vimos, que é o echo. Aqui com o echo eu posso imprimir tanto valores inteiros, por exemplo 1, 2, 3, quanto strings, como você já viu. Então eu vou fazer aqui um echo 1, 2, 3. Vou abrir esse arquivo aqui então. Se eu acessar localhost /, agora eu coloco o nome daquele arquivo que a gente acabou de criar, que é tipos impressões, tipo_impressões.php. Veja só que ele abriu com sucesso então, 1, 2, 3, que é o resultado da impressão com echo. Como eu disse, o echo você pode imprimir tanto um valor inteiro, como 1, 2, 3, ou um valor double, ou pode simplesmente imprimir um string também, colocando ela com aspas simples, conforme você pode ver aqui. O resultado é o mesmo. Então você pode ver a impressão com echo. Aqui eu estou simplesmente comentando esse código, depois eu explico um pouco mais sobre esses comentários. Simplesmente quando você comenta, esse código ele passa a ser inativo aqui, ele vai estar aqui, porém não tem mais funcionalidades, ou seja, quando eu rodo aqui agora, pode ver que esse echo perdeu a função dele. Outra opção também é o echo, é o print. Então aqui eu faço print, falo que eu quero imprimir, por exemplo, eu quero imprimir o valor de 1, 2, 3. Se eu atualizo, pode ver que imprimiu com sucesso. Da mesma forma, também posso imprimir um valor com ponto flutuante, um valor double. Então, 12.2, por exemplo, atualizo, veja que ele imprimiu com sucesso. Posso imprimir um string também. Veja só que funcionou com sucesso. Ele você pode imprimir também dessa forma aqui, ó. Tanto ele quanto o echo, pode imprimir assim também. Veja que o resultado é o mesmo. Veja só, nesse caso, eu imprimo o echo nesse formato aqui. Ó. Então você pode ver que funciona do mesmo jeito. Outra alternativa também de impressão, além do echo e do print, é o print array. O que o print array faz? Ele é impressão de arrays em si. Então aqui ó, ele recebe como parâmetro, não se preocupe com arrays por enquanto, e basicamente recebe como parâmetro o array que eu quero imprimir. Porque é um array que é simplesmente para ter como teste, vou chamar de var array. Não se preocupe por enquanto sobre array, simplesmente depois a gente vai ter aulas específicas sobre isso. E aqui eu passo no print array o array que eu quero imprimir. Lembrando que esse print array imprime apenas array. Se eu tentar imprimir, por exemplo, um string ou um valor inteiro, ele não vai funcionar. Então é assim que o print array funciona. Vou comentar aqui ó, tanto a criação do array quanto a própria impressão em si. E outra alternativa também de impressão que tem é o var_dump. Ele é muito utilizado para debug. Eu gosto muito de utilizar esse cara aqui enquanto eu estou desenvolvendo. Aqui eu posso imprimir, por exemplo, o valor de um inteiro. Veja só que ele, além de imprimir, ele fala os detalhes do que é esse tipo de valor. Olha só, o valor desse cara aqui é o valor 1, 2, 3, é um inteiro de 1, 2, 3. Se eu for imprimir um string aqui, por exemplo, veja só que ele focou um string que tem 20 caracteres e mostrou aqui o texto dessa string em si. Se eu tentar imprimir, por exemplo, um valor de ponto flutuante, um valor double, 12.30, que seria um valor de moeda, veja só que ele falou que é um valor float de 12.30. Eu gosto muito de utilizar esse var_dump aqui enquanto eu estou desenvolvendo, porque ele é muito útil, porque ele recebe aqui tanto faz se eu passar um array, se eu passo uma variável com um string, com um inteiro, com um float. Enfim, ele imprime qualquer tipo de variável aqui e me dá um retorno falando qual que é o tipo dela. Por exemplo, se eu tentar imprimir um array, ele não vai dar um erro. Se você tentar imprimir um array com um print ou com um echo, ele dá um erro. Já com o var_dump, não. Então a gente pode ver aqui, ó. Se eu passo o array, ele falou que é um array que tem 4 posições e imprimiu ele aqui para mim com sucesso. Então essa outra impressão aqui é outro formato de impressão que você tem também. Você pode fazer uns testes aqui, tentar imprimir com echo, passando, por exemplo, um array, você vai ver que ele vai gerar um erro. Se você tentar imprimir com print array,
com print away, um array, aí sim ele vai funcionar. Se você tentar imprimir uma variável, se você tentar imprimir um valor que não é um array, ele vai dar erro. E o var dump ele aceita qualquer formato. Lembrando que o var dump ele é útil apenas quando você estiver desenvolvendo, não é legal uma impressão com o var dump para o usuário, ou seja, uma aplicação em si. Porém, no momento de desenvolvimento, ele é extremamente útil e muito válido a utilização do mesmo. Basicamente é isso. Essas são as opções de impressão que você tem no PHP. Eu sugiro que você brinque um pouco com elas, com cada uma delas aqui para se familiarizar um pouco mais com esse conceito aqui de impressão. O echo é o mais utilizado para impressão de retorno para o usuário e o var dump para debug de dados.